Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Vamos lá para o nosso 15º dia de jejum, propósito e oração, e com isso, nossa 15ª devocional. Aleluia! E hoje eu quero falar com você sobre vidas frutíferas. E não tem como falar de vida frutífera sem falar de João 15:16, que diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem dar fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Meu irmão e minha irmã, se a gente analisar, nós vamos ver que Jesus, ele era um pregador fantástico, e por várias vezes fez uso de parábolas que são histórias, que utilizam elementos do cotidiano das pessoas para expressar verdades espirituais. E uma de suas parábolas, conhecido como a parábola da videira verdadeira, traz ensinos maravilhosos e uma das verdades ensinadas por Jesus. Essa parábola que nós acabamos de ler um trecho dela. E que ele nos concedeu e nos escolheu para ir e dar muito fruto. É disso que fala essa parábola. É sobre isso que nós queremos trabalhar nesse dia. Primeiro ponto é que nós fomos escolhidos. Efésios 1:4 vai dizer: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. O propósito de Deus, meu irmão e minha irmã, é eterno e nós fazemos parte dele. Foi antes da fundação do mundo. Deus ofereceu o evangelho da graça a todos nós. Aqueles que o aceitam se tornam os escolhidos de Deus. O Senhor, creia nisso, não violenta o nosso livre-arbítrio, mas a partir do momento em que aceitamos a sua graça, ele descortina diante de nós um plano lindo e maravilhoso. Ou seja, a escolha fala para nós, primeiro, que a nossa fé é apoiada em algo que é eterno e um Deus que nunca muda, no qual nós podemos confiar. E em segundo, há um plano maravilhoso para cada um de nós. O segundo ponto que eu observo nesse texto, nessa parábola, é que nós somos escolhidos para ir. Jesus sempre deixou claro aos seus discípulos seu propósito para a vida dele. Desde o chamado inicial, o plano de Jesus já era muito claro: enviar os seus discípulos. Marcos 3:13-15 vai dizer assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Durante o seu tempo aqui na terra, Jesus ele treinou os seus discípulos, enviando-os para cidades, para vilarejos, lugarejos, para preparar o caminho para que Jesus pudesse chegar até lá. A gente vai olhar também em Lucas 10, falando assim: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Jesus, ele sempre preparou, sempre treinou, sempre avisou e sempre escolheu discípulos e discípulas para poder ir preparar o caminho para ele poder chegar. Jesus tem um chamado para todos nós. Para isso, precisamos sair da nossa zona de conforto, sair do nosso comodismo, precisamos sair do nosso mundinho fechado. Deus perguntou para Isaías quem haveria de ir. Veja qual foi a resposta do profeta. Você lembra de Isaías 6? Isaías 6:8
vai dizer assim: então ouvi o Senhor clamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Aleluia. Quando Paulo ele se converteu, Deus expressou qual era o plano para a vida daquele que era o perseguidor da igreja. Ele falou que Paulo teria que ir. Olha só o que diz Atos 9, verso de número 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Olha o plano de Deus, olha o propósito de Deus. E um terceiro ponto que eu olho aqui é que nós somos chamados, e é para dar frutos. Jesus nos chamou para darmos frutos, e não simplesmente qualquer fruto, mas frutos que permaneçam. Precisamos dar frutos. Jesus viu certa vez uma figueira e, desejoso de comida, não vendo fruto, amaldiçoou a árvore. De manhã, ao passarem por ali, viram a figueira seca desde suas raízes. No verso 21 de Marcos 11, e vai dizer assim: lembrando-se Pedro, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. O homem de Deus é como uma árvore plantada junto a ribeiro, árvore que dá fruto. Não é assim que o salmista vai dizer em Salmo 1, no verso de número 3? É como árvore plantada à beira das águas e à beira das correntes dessas águas. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Não é assim que está em Salmo 1:3? Mas eu sei que às vezes fica uma pergunta: qual seria o tipo de fruto? A Bíblia usa muitas linguagens sobre dar frutos. A Bíblia vai falar sobre frutos dignos de arrependimento. Tanto João Batista quanto Paulo usam essa expressão para designar que nós, os crentes, precisamos ter evidências de uma vida transformada. Fala de alguém que se arrependeu dos seus pecados, de uma vida mundana e impura que ofendia a Deus, e agora evidencia uma vida totalmente diferente. Não somos agora mais mundanos. Não participamos mais de impurezas nem orgias, não roubamos, não mentimos, visto que Jesus nos transformou. Aleluia! Um outro fruto é o fruto do Espírito. As nossas obras não são mais carnais. Ao contrário, temos outra natureza. Não é apenas uma questão de deixar de fazer algo. Evidenciamos uma nova vida através do nosso caráter, através das nossas atitudes positivas. Gálatas 5 vai falar sobre os frutos do Espírito, e Gálatas 5, 22, 23 vai dizer: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Um outro fruto que a gente observa é frutos de vida. Embora não exista essa expressão na Bíblia, o texto de João 15,16 deixa subentendido que Jesus fala de vidas, frutos que permanecem. Jesus, quando falava de dar a sua vida, usou a expressão dar fruto. João 12:24 vai dizer: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Ou seja, quando Jesus falou em dar frutos, ele falava em gerar vidas. Uma semente gera várias árvores e irão gerar vários frutos. E isso só ocorrerá quando morrermos para o mundo.
Jesus semeou sua vida e gerou vários irmãos e irmãs, assim como nós. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você: nunca podemos perder de vista o chamado de Jesus para irmos e darmos frutos. Precisamos gerar vidas, filhos espirituais para a glória de Deus, pois foi assim que Jesus falou. João 15:8, está escrito assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Que Deus abençoe sua vida e vamos ficar firme no propósito, em nome de Jesus.